Olá, uma boa tarde de muita luz e saúde para todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daniela Onissante, eu sou psicopedagoga, terapeuta floral, sou também professora de yoga e sou coordenadora e formadora de educadores na Escola Bosque das Letras. Também dou aula de yoga para crianças de 3 a 5 anos na Bosque, tá bom? Todo mês na Bosque nós realizamos um encontro de pais com um tema que normalmente as próprias famílias que trazem. Esse é o segundo encontro, né? E o tema desse encontro é a inteligência emocional. Então vem comigo agora para a gente falar um pouquinho, entender um pouquinho mais como lidar, como desenvolver a inteligência emocional na infância das nossas crianças. Eu sempre gosto de começar com uma frase para a gente poder refletir um pouquinho, tá? Eu trouxe hoje uma frase de Mahatma Gandhi. Para quem não sabe, Mahatma Gandhi ele foi um praticante de um preceito ético do yoga, que é a Ahimsa. Ahimsa significa não violência. Então, Mahatma Gandhi levantou por muitos anos essa bandeira da paz, da não violência. E ele nos traz o seguinte: aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar a minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Eu acho bastante interessante essa reflexão, pois ele nos traz isso de transmutar uma emoção, um sentimento e usá-la de uma forma produtiva, né? De uma forma positiva. Hoje a gente vai então entender um pouquinho mais como a gente faz isso na infância, onde tudo se inicia. Cada fase da vida da criança é permeada por descobertas, né? A criança descobre o mundo explorando, e é também uma fase permeada por conflitos. E vale lembrar que conflito não é algo ruim, né? Eu tenho uma professora de ética que ela fala que conflito é algo positivo, confronto não é. Né? Porque o conflito é o quê? É um convite realmente para aprender a olhar sobre outra perspectiva. Eu tenho a minha opinião e o outro tem a outra opinião, né? E a gente vai olhar sobre outra perspectiva, compreender, né? E chegar num consenso. Já o confronto não. O confronto é a minha opinião que vale, a minha verdade é a única e eu não aceito outra. Percebem a diferença? E é disso que se trata a inteligência emocional, é esse convite a olhar as coisas, né, sob uma nova perspectiva. Eu também sempre trago as minhas fontes de pesquisas. Nesse caso, eu me baseei bastante no Cérebro da Criança, tá? Do Daniel Siegel, e também no Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. E como é que funciona o cérebro da criança? Aqui, na verdade, a gente foca, né? A gente direciona o nosso encontro para a criança. No entanto, a gente fala aqui do cérebro do ser humano, de forma geral. Eu trouxe essa imagem onde mostra aqui o funcionamento dos hemisférios cerebrais, tá? O hemisfério esquerdo, que trabalha de uma forma muito realista, crítica, reflexiva, matemática, detalhista, organizacional e racional, tá? E o nosso lado direito trabalha de uma forma mais abstrata, mais intuitiva, artística, né? De uma forma mais impulsiva, emocional e não linear. Tudo bem? O que é importante? Nosso hemisfério esquerdo e o nosso hemisfério direito trabalharem em congruência, em consonância, trabalharem juntos, né? Assim, a gente atinge um ponto do quê? De equilíbrio e, com isso, nas melhores tomadas de decisão. Tudo bem? Crianças pequenas têm
prioritariamente o cérebro direito mais desenvolvido, predominante, na primeiríssima infância, a gente fala aí de 0 a 3 anos. Depois ela vai começar a trazer esse hemisfério esquerdo para entrar em ação, tá? Antes disso, a criança ainda não tem a oralidade tão desenvolvida, tá? Então, a capacidade de usar a lógica e as palavras ainda está em desenvolvimento. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que a criança ela vive no momento presente, ela vive no aqui e no agora, né? Para ela o mundo é o momento que ela está vivendo. Depois, lá na frente, quando a gente é adulto, a gente procura voltar, né, a viver no presente, porque normalmente a gente está ou no passado ou no futuro. Para a criança, essas noções temporais de passado e de futuro ainda são muito abstratas, tá bom? Bom, depois disso, ela começa naquela fase dos porquês. E essa fase que ela começa, então, a ativar o hemisfério esquerdo, a processar, a refletir mais a respeito. Por que que o céu é azul? Por que que de noite é escuro? Por que que de dia é claro? E aquelas perguntas tantas que a gente ouve na infância da criança, que são maravilhosas, né? Bom, quando a criança ela tem predominância de um determinado hemisfério por determinada situação, o cérebro ele sai dessa integração, desse caminho do meio e entra em desintegração, certo? A gente tem os dois lados, o racional e o emocional, alguns sinais que a integração foi pro beleléu em algum momento. Fúria, frustração, birra, eu coloco aqui entre parênteses, tá? Porque é muito como a gente fala, ela tá fazendo birra, ela tá fazendo manha. Mas eu acredito que a criança, ela quer se expressar, ela sempre quer comunicar algo. Então, uma birra, que a gente costuma nomear, é na verdade uma forma de expressão da criança. Aliás, é muito importante a gente não rotular, não colocar rótulos nas crianças, em qualquer aspecto. Por quê? Porque a criança ela vai entender, ela vai compreender que ela é daquele jeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tinha um aluno que ele sempre chegava, a gente começava a aula muito cedo, às 7 da manhã. E ele chegava com muito sono, né? Ele ainda estava acordando, demorava um pouquinho ali para interagir, para conversar. E a mãe sempre falava, ele é muito mal-humorado. E certa vez eu chamei esse aluno para fazer uma atividade. E ele falou que ele não ia fazer. E eu perguntei o porquê. Ele me respondeu, porque eu sou mal-humorado. Olha só. E aí, eu chamei ele para uma reflexão. Perguntei para ele, por que é que você acha que você é mal-humorado? Porque eu nunca quero fazer nada. Ou seja, ele já introspectou que ele era daquela forma e ele assume esse papel. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas poxa, quando eu vejo você brincando com seus amigos, sorrindo, você acha que você é mal-humorado? Ele falou, não. E quando eu vejo que você chega, depois de um tempinho você vem, me conta do seu final de semana, fala que você brincou com seus cachorros, você acha que você é mal-humorado? Não. E aí eu falei, então, é normal, é comum, às vezes cada um tem um tempo de acordar, de despertar e de conversar, mas isso não quer dizer que você é mal-humorado. Tá? Olha que importante isso, porque a criança ela vai entender que ela é daquele jeito, então ela é birrenta, ela é agressiva. Olha que perigo, gente, porque isso a longo prazo traz muito prejuízo no desenvolvimento, tá bom? Bom, percebendo esses sinais de desintegração, né, dos dois hemisférios, a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito e compreender mais como isso se dá. Este exemplo aqui, ele é do livro também O Cérebro da Criança, é uma imagem que tem no livro. Eu tomei a liberdade de trazer aqui pra gente, porque eu acho um exemplo muito bacana, né? A ilustração traz assim de uma forma muito clara como funciona essa desintegração. O
caos e a rigidez, eles se apresentam quando há um bloqueio, né? Então, aconteceu esse bloqueio na integração. A imagem é de alguém num rio, dentro de um barco, caminhando ali, ó, no caminho do meio, seguindo o fluxo. Isso é o quê? Dos dois hemisférios integrados. Tá tudo caminhando bem. Só que alguma situação desencadeia ou um estado de rigidez, então esse barco vai para a margem da rigidez ou vai para a margem do caos. Vou trazer um exemplo prático, que eu gosto muito de exemplos, tá, gente? Porque eu acho que assim a gente fica mais fácil de compreender. Imaginem uma situação que a criança, ela tá lá no parquinho, com um brinquedo que ela gosta muito, brincando, e aí vem um colega e pede o brinquedo emprestado. A criança automaticamente agarra o brinquedo e fala: não, eu não vou emprestar, o brinquedo é meu. Olha lá, vrum, foi lá direto para a margem da rigidez, da inflexibilidade. O não, eu não quero, eu não vou, é uma forma muito clara de apresentar isso, tá? Mas olha que interessante, ela pode passar da margem da rigidez para a margem do caos, assim, ó, em segundos. Seguindo, dando continuidade nesse exemplo. Aí vem um adulto e fala para essa criança: você vai dividir sim o seu brinquedo, às vezes até toma da mão, né, da criança para entregar para o colega. E aí o que acontece com essa criança? Ela vai lá para a margem do caos. Ela grita, né? Ela chora, ela se descontrola emocionalmente, tá? Esse é o caos, é um emaranhado de emoções onde a gente não consegue achar ali a ponta solta para conseguir voltar pro caminho do meio, tá bom? E ajudar essa criança é o papel fundamental do adulto. É ajudar essa criança a integrar novamente hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Ok? Isso é fácil, isso é simples. Mamão com açúcar? Não, não é, não é. É difícil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário. Muitas vezes eu vou trazer aqui, a gente vai olhar algumas estratégias, mas muitas vezes essas estratégias funcionam de imediato, outras vezes não. Outras vezes é uma sementinha que você vai plantar, que você vai ter que regar com muita frequência para lá na frente ela florescer. Tudo bem? Mas é um caminho, é um percurso e é muito importante que a gente inicie esse percurso. Por quê? Porque uma criança com o cérebro integrado, uma criança que consiga fazer o cérebro agir em harmonia, ela vai valorizar tanto a lógica quanto as emoções. Vão ser pessoas, indivíduos equilibrados e capazes de compreender, primeiro a si mesmo e também o mundo de forma geral. Além disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai nutrir de recursos essa criança para que lá na frente, recursos internos, veja bem, tá? Recursos internos, não externos, para que essa criança lá no futuro, numa situação de desafio, ela consiga dar conta de se organizar internamente, tá bom? Seguindo juntos aqui então. A gente tem várias formas, várias estratégias para ajudar essa criança a sair ali desse momento de caos ou rigidez, tudo bem? A primeira que eu gosto de trazer, que também está nas referências que eu mencionei, é a conexão. Então imaginem, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente estava seguindo da criança no parque e pensar o seguinte, né? O que esse adulto, qual é o papel desse adulto nesse momento? A criança está lá no caos. É conectar a criança, se conectar com a criança. E como que a gente faz isso? Engole o choro, né? Muitas vezes, a gente, quem nunca ouviu, engole o choro, para de chorar. Não, ela está se expressando, falar isso para a criança de nada resolve, muito pouco resolve. E se ela engolir esse choro, se ela conseguir parar de chorar, a gente tem um problema futuro, porque ela está o quê? Aprendendo a negligenciar as suas emoções, tá? Então, aqui eu trago algumas frases, são exemplos, tá?
mas que são exemplos que eu gosto muito. E lógico que aí a gente vai ter uma infinidade de situações. Imagina se esse adulto, nesse momento de caos, vira para essa criança e fala: eu entendo que às vezes é difícil para você, é difícil mesmo. Quando a gente gosta muito de um brinquedo, né, você tem medo de dividir, você quer ficar com o seu brinquedo. Percebem a diferença? Ou eu estou aqui com você para a gente tomar a melhor decisão juntos. Ou ainda, né, independente de qualquer coisa, é importante que você saiba que você é muito importante para mim e a gente vai fazer agora tal coisa. Eu entendo que você quer muito ficar com o seu brinquedo, mas vamos pensar que por que eu tô parando aqui? Porque por enquanto a gente vai se concentrar na conexão. Depois a gente vai se concentrar em como a gente vai redirecionar esse assunto com a criança, tá? Mas no primeiro momento é isso. Eu estou com você, tá bom? O que é importante? A linguagem corporal atuar também junto com o que você está dizendo para essa criança. Não adianta eu falar para ela assim, ó, cruzando meus braços aqui, fiz cara de brava e falei, eu te entendo. Não é isso, né, gente? Abaixar na altura da criança, é estar ali no mesmo campo visual da criança. E aí você vai ou tocar nessa criança, ou você vai usar um tom de voz, né? Usar um tom de voz compreensivo, carinhoso, tá? Isso é essencial, ou seja, é uma leitura não só do que eu falo, mas é uma leitura também corporal, de compreensão, de conexão, tudo bem? Seguindo aqui então, eu trouxe também do mesmo livro, tá? O Cérebro da Criança. Aí sim a gente vai redirecionar. Então percebam que a conexão ela é feita no emocional. Então primeiro a gente vai atuar ali no campo emocional da criança, no hemisfério direito. E aí a gente redireciona a situação para o hemisfério esquerdo. Como que isso funciona? Após uma conexão bem-sucedida, a criança estará mais aberta para ouvir e aí sim compreender uma explicação de maneira lógica. Não adianta eu querer fazer uma longa explicação para uma criança que está desconectada, que ela está em um descontrole emocional. Ela não vai dar ouvidos para o que o adulto está falando naquele momento. Então, eu preciso acalmar, conectar, trazer primeiro para depois redirecionar, tá? Aqui, o exemplo do livro é o quê? É uma criança que acordou tarde da noite, imagina a cena lá de madrugada, a criança acordando, e ele do nada vira para a mãe e fala assim: mamãe, você não me deixa um bilhete no meio da noite e eu odeio fazer o dever de casa. No primeiro quadro, seria como a mãe poderia ter reagido. De pé, prestem bem atenção nessa cena que eu acho muito interessante. A mãe de pé, o que você está fazendo fora da cama? Volte para o seu quarto agora, eu não quero ver você até amanhã. Tudo bem aqui, né? Quem nunca viu uma cena ou vivenciou uma cena parecida. No segundo quadro, no entanto, olha que interessante. Primeiro, você vê que no primeiro desenho a mãe está de pé, no segundo ela está na altura da criança. Os braços enlaçam a criança e ela fala o seguinte: eu também fico chateada com coisas assim. Você quer que eu deixe um bilhete para você esta noite? Eu tenho algumas ideias sobre o dever de casa, mas agora tá tarde. Vamos conversar mais sobre isso amanhã? Ela redirecionou, porque era meio da noite, né? E aí conta no livro que depois eles voltaram a conversar e chegaram a um consenso, tá bom? Mas eu gosto muito dessa imagem, dessas duas imagens, né? Porque mostra muito essa diferença de uma resolução imediata. Volta para o teu quarto agora, mas a gente esquece o que a criança está sentindo, a informação que a criança traz e simplesmente, né, vai dormir que tá tarde. Outra coisa que é importantíssima, nomear os sentimentos e as situações.
Conversar abertamente sobre as situações que geram emoções. É muito comum o adulto não querer colocar panos quentes, sabe? Mudar de assunto. Vamos ver outra coisa. Tentar entreter a criança e não revisitar a situação de conflito. Pois bem, é importante, tá? A gente nomear, falar, eu entendo que você está assim por isso e por isso, ou se naquele momento, quando eu falei que às vezes é uma sementinha que você planta, às vezes você vai até tentar uma conexão e redirecionar. O exemplo lá do parquinho. Puxa, eu entendo que é difícil, né, para você dividir o brinquedo, é um brinquedo que você gosta muito. Mas olha só, e se você também quisesse um brinquedo do seu amigo, você não ia querer que ele te emprestasse? Que tal você emprestar um brinquedo para ele e ele te empresta um? Pode ser que essa estratégia funcione, né? Opa, show de bola, sucesso. Ou não. Pode ser que a criança volte a agarrar o brinquedo, volte lá para o estado de rigidez e fala, não, eu não vou emprestar. E aí é importante a gente revisitar isso depois com a criança. Naquele momento a gente não conseguiu solucionar a situação. Mas depois que, né, o afã ali da emoção passou, chamar novamente essa criança e falar, olha, lembra no parque? Então, eu acho que você tem vários brinquedos, é importante dividir, e aí você vai tentar num segundo momento revisitar o assunto. As experiências vividas, às vezes elas podem ser até traumáticas para a criança, tá? Às vezes ela caiu, foi uma situação em que ela se machucou e ela não quer repetir o que ela fez da última vez em que ela se machucou. Então, imagina que ela tá lá no parque, vamos pegar o exemplo do parquinho de novo. E ela subiu num brinquedo e ela caiu desse brinquedo e se ralou, se machucou, chorou, doeu. E ela volta pro parquinho, mas ela não quer mais subir no brinquedo, tá? E aí, às vezes, né, a mãe ou o pai até fala, não sobe mesmo para não cair. Mas aquilo para ela é um conflito, porque ela quer, ela deseja estar lá, mas ela tem medo. Então, é importante a gente revisitar a experiência. Olha, eu lembro da última vez que a gente esteve aqui, você subiu, o que aconteceu? E dá essa voz para a criança quando ela já usa da oralidade. Você caiu, então, mas foi daquela vez. Eu tenho certeza que agora você já aprendeu. Quando você subir no brinquedo, você vai tomar mais cuidado, porque você viu que é alto e machuca. Que tal tentar novamente? Percebem? Nomear possíveis sentimentos que envolveram determinados momentos. Você ficou com medo, você ficou triste. Eu percebi que você estava realmente bem triste, porque você queria muito ir para a festinha do amigo e não foi possível, sei lá, tá? E utilizar de recursos visuais ou artísticos para facilitar a conversa. Por exemplo, às vezes a criança não gosta de falar ou ainda a oralidade dela não é bem desenvolvida. Dependendo da idade da criança, você pode pedir para a criança fazer um desenho da situação ou uma arte, uma colagem. Também isso ajuda, você traz, né, ferramentas externas para ela se expressar internamente, tá bom? E uma coisa que é super importante, que a gente falou no primeiro encontro de pais, a tal da autonomia da criança. Queridos, é muito importante a gente auxiliar na tomada de decisão, mas tem situações que a gente precisa deixar a criança decidir por si só. E não só decidir, mas também lidar com a consequência, com a reação da sua ação. É só assim que ela aprende a tomar melhores decisões, tá? É uma grande tentação para os pais, para os adultos, para os educadores tomar decisão pela criança. Por quê? Porque a gente quer que ela faça a coisa certa, né? A intenção é a melhor, sempre, sempre. Só que é importante que essa criança tome a decisão por si só.
né? Muitas vezes tem decisões que não cabem à criança tomar. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Por exemplo, ir para a escola ou não ir para a escola. A criança não quer ir para a escola. Tá, mas não é uma decisão que cabe a ela, é importante a criança tomar banho ou não tomar banho, é uma questão de higiene, de saúde. Então, essas decisões são decisões dos adultos e não da criança, porque ela ainda não tem maturidade para tomar essa decisão. Mas algumas coisas ela já tem, tá? E é importante a gente legitimar isso junto com a criança. É válido a gente apresentar para a criança algumas alternativas, tá? E para que ela possa escolher. Eu dou exemplo sempre, por exemplo, a gente não pode falar para a criança escolher tomar banho ou não, né? É uma decisão que assim, ela precisa do banho. Mas nós podemos pedir para ela escolher qual roupa ela quer vestir depois do banho. Mas a gente não vai abrir a gaveta e deixar todas as roupas ali disponíveis para ela, porque de novo, ela não vai ter maturidade de repente para escolher a melhor roupa para o momento. Às vezes está frio e ela vai escolher uma roupinha de alça, enfim. Mas dentro de 3, 4, 5 opções, 3 opções é o ideal, ela pode escolher. Percebem? Ela vai percebendo que ela é autônoma, ela vai se sentindo potente e segura para a tomada dessas decisões. E depois ela vai se preparar para decidir coisas maiores, certo? É importante também a gente ponderar os possíveis resultados das escolhas com as crianças, né? Você acha que foi a melhor escolha? Às vezes, a escolha da criança, a gente escolha, né? Não foi bem uma escolha, mas, por exemplo, o grito, o choro. Mas depois que a gente já se conectou e está começando a redirecionar, vale uma pergunta do tipo: você acha que jogar areia no amigo, ou você acha que jogar um brinquedo ou chorar foi a sua melhor escolha? Normalmente, muitas vezes, a criança fala que não. Ela percebe que não foi a melhor escolha, tá? E aí o adulto precisa ajudá-la, né, a sustentar isso para que ela possa escolher melhor da próxima vez. Aqui tem uma frase do Augusto Cury, do livro que eu citei: pais brilhantes devem ser semeadores de ideias e não controladores dos seus filhos. Olha, que frase profunda, né? A gente semeia a ideia, a gente segue junto, a gente não controla, né? Uma criança controlada vai ser um adulto inseguro. Uma criança que não toma as decisões vai ser um adulto indeciso, né? A criança que não se frustra vai ser um adulto que não sabe lidar com situações difíceis no futuro. Então, tomem muito cuidado. Por mais que assim a sensação, eu sou mãe, eu sinto isso também de proteção. A gente não quer que os nossos filhos sofram, né? Assim como a gente também não quer sofrer. Mas às vezes, algumas situações mais difíceis são importantes para poderem lapidar a nossa essência, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Mais emancipadas de decisões, de escolhas, da melhor forma, lógico. Algumas dicas adicionais aqui que também ajudam. Ajudar a criança a perceber o próprio corpo. Muitas vezes a criança está num estado emocional tão intenso que ela usa o quê? O corpo como forma de expressão. Às vezes ela bate no chão, ela empurra alguma coisa. Se tem alguém perto, ela vai até no contato físico com essa outra pessoa, ou criança, né? Adulto ou criança. E é importante também nomear isso para ela. Olha como está o seu corpo, porque a criança ela não tem muitas vezes essa noção. Vamos tentar respirar, olha, uma técnica do yoga que ajuda bastante. Vamos respirar fundo para ajudar. Outra coisa que ajuda também bastante, pedir para a criança movimentar o corpo num estado desse, de emoção extrema.
Por exemplo, vamos correr? Pedir para a criança fazer uma atividade física, ela vai liberar endorfina, ela vai se sentir mais tranquila, mais leve, para depois a gente conseguir redirecionar essa emoção, essa situação para o hemisfério esquerdo do cérebro, tá bom? Oferecer situações hipotéticas, isso é muito bacana, ajuda muito também. Um exemplo, que foi até o que eu dei anteriormente com a situação lá do parque, né? A criança não quis emprestar o brinquedo. A gente pode perguntar para ela: e se fosse com você? E se o amigo não quisesse emprestar um brinquedo que você quer muito? Como você se sentiria? Né? Perceber sinais fisiológicos. Gente, às vezes a gente está num movimento gigante de conectar, de redirecionar, de resolver conflito, nanana, e às vezes a criança só está cansada e ela não consegue nomear também esse cansaço. Isso quando ela está ali no último já do sono, mas ela não cede ao sono e aí ela traz uma irritação muito maior para situações que não são tão intensas assim normalmente na vidinha dela, tá? Então às vezes assim ela precisa de um banho, ela precisa de uma cama e no dia seguinte ela acorda bem e foi uma situação pontual, tá? Perguntas direcionadas, lembrar para lembrar. Eu ouço muito na escola os pais me perguntarem assim: puxa vida, mas eu pergunto para a criança como é que foi o dia dela e ela responde assim: foi bom. O que você fez hoje? Um monte de coisa. Foi legal. Foi legal. Monossilábicas, né? E os pais falam: puxa, ela não me conta o que aconteceu. E eu me lembro quando meu filho pequenininho, ele começou a ir pra escola. E a sensação que eu tive, a primeira sensação que eu tive, era de que eu não tinha mais o controle mesmo, né? Do que acontecia na vida do meu filho em sua totalidade. Olha que coisa louca, né, gente? Mas é isso. Tem momento da vida, porque quando a criança é muito pequenininha, o bebê, é aquela coisa, tá o tempo todo ali, o pai e a mãe estão o tempo todo com aquela criança. Quando você começa a deixar com uma babá, a colocar na escola, dá uma sensação assim de que, puxa vida, eu não tô vivenciando mais todo o tempo com ela, né? Então as descobertas, as explorações, muita coisa não estarei presente. Isso dói? Dói um pouquinho. Mas, e aí vem esse outro lado. E ela não me conta o que aconteceu, porque eu quero saber, eu preciso fazer parte. E a criança, gente, por N motivos ela não conta. Eu nem vou aqui entrar nisso agora, mas às vezes pela falta de repertório mesmo das palavras, porque ela tá cansada, porque ela não tem ainda maturidade para desenvolver uma conversa que segue uma linearidade. Enfim, tá? Mas a gente tem algumas técnicas, algumas abordagens que ajudam bastante. O lembrar para lembrar é o quê? Olha, me conta qual foi o momento do seu dia que você mais gostou. Ela vai precisar falar, não dá pra falar um sim, um não, um legal, bom, não bom, ruim, né? Ela vai precisar explicar um pouquinho mais. E aí vocês podem até fazer jogos, né? Agora você me conta um momento do seu dia que não foi tão legal. Percebem? Aí a gente também consegue identificar esses momentos de desintegração que ela pode trazer eventualmente, né? Isso é lembrar, pegar momentos mais específicos e pedir para ela falar a respeito, tá bom? E mostrar como funciona o cérebro do andar de cima e do andar de baixo. Isso é uma técnica muito usada hoje em dia, mas que para criança que precisa muito do concreto ainda, ajuda a fazer essa conexão com o hemisfério do lado esquerdo e do lado direito. Se a gente for explicar isso para criança, óbvio, né, gente, não vai fazer sentido. E aí tem uma técnica que é assim, você vai mostrar a mão para a criança e você vai pedir para ela colocar o polegar para dentro e fechar os dedos. E falar para ela, olha, esse é o seu cérebro é assim, mas o seu cérebro tem uma tampa. Quando essa tampa abre, as suas emoções ficam muito intensas, né? Então, aqui andar de cima seria o cérebro
racional, né? O nosso hemisfério esquerdo. E aqui está o cérebro do andar de baixo, que são as emoções. E quando eu envolvo, quando eu abraço essas emoções, eu entro novamente num estado de integração. Como que a criança primeiro é mostrar, né, ilustrar isso para a criança. Quando a criança estiver numa situação emocional intensa, você pode falar para ela: olha, eu acho que a tampa abriu. Você consegue abraçar de novo as suas emoções? Tá? Muitas vezes isso traz uma noção muito mais clara para a criança de si própria. E eu não podia deixar de falar, para a gente terminar, de que para desenvolver a inteligência emocional nas nossas crianças, nós também temos que desenvolver em nós essa inteligência emocional. Nós temos que integrar também o nosso hemisfério esquerdo, o nosso hemisfério direito, para quê? Para poder, de fato, ajudarmos a nós mesmos num primeiro momento e ajudarmos as nossas crianças. Tá? Como é que a gente vai ajudar as crianças se a gente não está integrado? Ok? E aí eu queria convidar vocês para algumas sugestões, tá? Uma delas é se abrir ao novo com leveza. Em que sentido aqui que eu trago isso? Fazendo, lógico, né, um link com a inteligência emocional das crianças. Quando, vou dar meu exemplo aqui, né? Eu tenho 42, vou fazer 42 anos e eu venho de uma época onde era engole o choro, né? Onde a gente tinha uma figura do adulto como uma figura de autoritarismo, né? A gente ouvia e obedecia, não tinha muita escolha, né? E quando a gente ouve falar, nossa, mas conversar com a criança, nananã, e falar, e ai, mas será que isso não é muito aberto? Será que a criança não vai ter limite depois? Eu garanto que sim, e de uma maneira muito mais efetiva, tá? Mas para isso a gente precisa se abrir a essa nova forma, essa nova abordagem pedagógica, né? Que é uma abordagem pautada no construtivismo, onde a criança constrói o próprio conhecimento e nós adultos, pais, educadores, somos mediadores. Nós estamos ali junto com as crianças, mediando essas situações, tá bom? Procurar aprender sempre, gente. Eu trouxe aqui 2 referências, a gente conversa um pouquinho, mas tem uma infinidade de cursos, de leituras, para a gente poder também, né, perceber o que se fala hoje de inteligência emocional, neurociências, psicologia, a gente tem uma infinidade aí de lugares fontes para a gente buscar. Tá? Libertar-se dessas crenças limitantes, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Não, a criança tem que obedecer, a criança tem que sentar na mesa e comer, né? Sabe essas coisas assim de que a criança não tem voz? A criança é um ser que não tem voz ativa, que não significa nada em termos de tomada de decisão? Não, né, gente? A gente tem que se libertar disso. Na faculdade de pedagogia, a gente ouve muito falar que a criança não é uma tábula rasa, ou seja, ela não é um vazio. Ela tem ideias, ela tem pensamentos, ela tem sentimentos que precisam ser levados em consideração e precisam ser desenvolvidos de uma maneira potente, de uma maneira forte, de uma maneira carinhosa e legítima. Isso é muito importante, tá bom? E por último, olhar a infância com novos olhos. Lembrar que o tempo da criança é diferente do nosso. Lembrar que às vezes aquele momento presente que ela para, a gente morrendo de pressa, ela para e pega uma pedrinha no chão, e você pega ela pelo braço e fala, vamos, vamos, vamos. Gente, o mundo dela é aquela pedrinha naquele momento. Valorizem isso. Olhem com ela, essa pedrinha, né? Olhem com o olhar da criança. Isso vai fazer com que vocês se tornem também adultos, né? Com uma inteligência emocional mais desenvolvida, tá bom?
E aqui eu abro para a gente conversar um pouquinho a respeito, então eu vou deixar, vai aparecer aqui na tela o meu contato, as formas de contato que vocês podem ter para a gente falar mais a respeito. Quem quiser saber mais, quem quiser uma segunda rodada para a gente se aprofundar, porque aqui de fato, pelo tempo que a gente tem, eu dou uma pincelada de leve nesse assunto, né? Mas a gente pode se aprofundar mais se for de interesse de vocês também, tá bom? Eu me coloco à disposição, agradeço imensamente o tempo de vocês, tá bom? A disponibilidade de vocês e meu desejo de que a gente siga juntos da melhor forma na educação das nossas crianças. Um grande beijo e fiquem bem.